Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. Faz um tempo aqui que a gente não faz vídeo, né? Que eu estava atarefado com algumas coisas. Beber uma água aqui. Umas coisas aí profissionais, também presto alguns serviços. Eu estou sempre falando para vocês que o link está na descrição do vídeo. Então tem acho que quase 2 semanas que eu não publico análise aqui, mas lá no Serviço Premium a gente faz relatórios, né? Que é esse serviço de análise que eu tenho em parceria com o meu amigo Abinael, tem o link na descrição do vídeo. Alguns relatórios, a gente faz alguns vídeos, algumas análises de carteira, enfim. Além de dar todo o suporte para os investidores, né? E eu também tô de férias oficiais, né, do meu trabalho, do meu outro trabalho. Então, fiquei enrolado essas últimas semanas. Mas nós vamos falar dos resultados da Jalles Machado, que já saiu, tá? Como é uma empresa do agro, né, do mercado sucro alcooleiro, né, sucro... Não sei qual é o termo certo, depois eu devo olhar aqui para... Acho que eles falam aqui bastante na apresentação. Mercado de álcool, né, de cana e álcool, o período dos lançamentos, né, dos lançamentos de demonstrações contábeis é diferente, né, o ano calendário, o ano fiscal. Então, o resultado do quarto TRI agora já saiu, né, agora no meio do ano, né, que seria o resultado do segundo trimestre. E a gente vai dar uma olhada na Jalles, que eu acho uma empresa muito interessante, tá? Uma small cap. Então peço para vocês deixarem o like aí, se esse vídeo for útil de alguma forma para vocês, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo, né? Sempre de maneira respeitosa, né? Agora parou de vir, mas antigamente vinha um monte de gente aí ficar xingando, torcendo para a empresa. Então vamos lá. Então a Jalles Machado é uma empresa aí do agro, tá? Do agronegócio. Uma empresa que entrou nessa leva aí de IPO também recente. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês. Cadê o navegador? Ah, tava aqui, tava abrindo aqui. Tava dando um errinho na canetinha da... Mas essa apresentação da Jalles Machado é bloqueada mesmo. Então não estava conseguindo usar a canetinha. Mas a Jalles Machado ela tem um valor de mercado bem baixinho, ó, 2 bi. Esse mercado de agro subiu bastante. Tu vê que a Jalles até caiu um pouquinho em frente ao IPO, mas nem caiu tanto, tá? IPO recente também. Caiu mais aqui, né? Da alta que teve em 2022, estava por conta do preço da cana, o pessoal vendendo muito. Eles sofreram um pouquinho. Mas a Jalles, ela tem um valor de mercado interessante, tá? Eu acho que a gente pode até fazer um comparativo depois eu vou ver se eu faço uma análise. Eu tenho alguns vídeos da São Martinho, que é uma empresa aí que é uma das líderes do setor. A gente vê que já vale 10 vezes mais do que a Jalles Machado. São Martinho se beneficiou bastante, né, da produção, do preço da cana nesses últimos anos. Olha como que a São Martinho deu um retorno bom, tá? 258%, né, nos últimos 15 anos, né, 16 anos. Agora caiu um pouquinho por conta dessa questão de demanda, então são empresas cíclicas. Mas a gente vê que a Jalles tem um mercado aí para ganhar. A Jalles investiu bastante para aumentar a produção, então essas empresas cíclicas, o que a gente quer? A gente quer que elas aumentem a produção, reduzam os seus custos. Ela tem margem boa, tá? Então eu acho que ela tem um potencial bom. Então vamos dar uma olhada nos resultados fechados, né? Então a gente vê que a receita deles teve um crescimento, mas não foi um crescimento absurdo. Então isso aqui depende muito da demanda do mercado, né? A gente sabe que o mercado do agro tem puxado bastante o Brasil, mas tanto no exterior como aqui no Brasil, a inflação pesando, um pouquinho de peso aí também de crise de inadimplência, enfim, tudo isso afeta, né, de uma maneira geral, crise de crédito, essas empresas, tá? Por mais que seja uma empresa aí forte, mas subiu aí um número razoável, tá? 11%, né, em relação à safra do ano anterior, um valor aí de 1,9 bi de receita e recorde. Então a gente vê que a receita é recorde. Ela teve alguns problemas. Essas empresas do agronegócio também que a gente tem que comparar, eu acho que foi até isso que eu falei no vídeo da Brasil Agro, salvo engano, o último vídeo da Brasil Agro. Os resultados às vezes parece que vem muito ruim quando vocês olham essas chamadas de notícias em sites na internet, mas tem muita questão de exaustão de ativos biológicos, tá? Que é como se fosse uma espécie de depreciação ou amortização que a gente vê na prática aí de outras empresas, né? De ativos imobilizados ou ativos intangíveis, no caso de plantações, né, plantação de cana. Então, alguns ativos, né, algumas plantações, às vezes dá algum problema, ou às vezes ainda não maturou, né, todo aquele processo lá de plantação. Eu não sei qual é o termo exato, né, porque eu não sou especialista de agronegócio. A gente acompanha os números, acompanha como é que está a produção da empresa e tal, os custos. Mas às vezes esses números contabilmente podem vir abaixo. Mas se a gente olhar do ponto de vista caixa, às vezes a empresa não está ruim. Então a gente vê que a empresa está batendo uma receita recorde e às vezes a gente olha essa exaustão que despenca a DRE abaixo. A gente vê que eles estão aqui com continuidade na retomada dos embarques de açúcar orgânico, né? Tem algumas questões aí de vários tipos de açúcar. EBIT, então eles usam aqui, tá até um lançamento aqui que eu acho que é até uma visão
mais realista, né, de quanto a empresa gera operacionalmente do ponto de vista do regime de competência, né, DRE, que é o EBIT, né, porque o EBITDA tem essa questão da exaustão, tem a questão da depreciação, amortização. Não sei se vocês vão destrinchar aqui, eu peguei a apresentação, que a apresentação deles está melhor para fazer vídeo, né, release às vezes o release está melhor, né, dependendo da empresa, tem mais gráfico e tal, ou está com muito texto. No caso da Jales Machado, a apresentação estava melhor. Então alcançou aqui um EBIT, ó, 580 milhões. A margem caiu, porque a margem antigamente era bem maior. Então, só olha aqui, a margem 48%, o EBIT já foi maior. Então teve um recuo. Mas se vocês olham aqui o EBITDA, né, então a gente vê que às vezes mais caro um pouquinho, subiu e tal. Ela teve um recuozinho, tá? A gente vê que a margem EBIT é absurdamente alta. Mas essas coisas a gente tem que analisar com cautela, ver por que somando a exaustão, somando depreciação, amortização, tá subindo absurdamente. Então, assim, a visão EBIT é um pouquinho melhor, a gente vê que ela sofreu um pouquinho, tá, no EBIT nos últimos anos, na última safra, né? Na visão EBIT é praticamente flat, né? Apesar de ter perdido aqui um pouquinho da margem. A empresa dando lucro, tá? Muita empresa aí sofrendo, prejuízo. Não é o caso da Jalles, apesar de ser uma empresa ainda que está em crescimento, né? A gente veio comparando com uma São Martinho da vida, lucro líquido de 700 milhões, lucro alto, tá? 78% de aumento, não tem questão de dívida pesando. E eles botam aqui, devido ao ganho por compra vantajosa, né? Depois a gente vai ver aqui adiante, essas empresas do agro têm muita questão imobiliária também envolvida, ou de compra de terreno, de venda de terreno, venda de produtos de algumas propriedades que eles compraram. Então vamos prosseguir. Bom, destaques financeiros. Então a gente bota aqui, inclui pro forma, né? Por conta de safra aí. SVAA. Eu tinha lido sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui. Já o 3 SVAA. Aquisição, né? Aquisição que eles fizeram aí, por isso que tem essa questão, a Santa Vitória, Açúcar e Álcool, né? Eles também têm essa unidade aqui, Otávio Lage, que é a principal deles. Então, pro forma porque ainda não concluiu tudo, né? Ainda não está de uma maneira fidedigna, né? Contabilizado no balanço. Eles estão incluindo aqui de uma maneira extraoficial, né? E consolidado em meses de outubro a março, né? Então, a receita operacional deles, a gente vê que o potencial para subir, né? Se incluir lá essa compra. A gente vê que no quarto tri aqui caiu um pouquinho, mas isso aqui muito demanda por questão da cana. O EBIT a gente vê que a margem é absurdamente alta, mas tem toda essa questão aí de ajustes, né, que a gente tem que fazer. O EBIT é mais pé no chão, então a gente vê que a empresa já sofreu um pouquinho mais. Com pro forma teria sofrido até um pouquinho mais ainda, tá? Então a gente vê que quando a gente faz aquisições, né, a gente está sempre falando isso, né? Às vezes tem sinergia lá na margem bruta, às vezes tem sinergia operacional, normalmente operacional, tá? Mas como é uma empresa aí mais de, não vou dizer fábrica, né, mais de plantação, que pesa lá no CPV, acaba que pesa aqui também lá na margem bruta. Mas a margem bruta da empresa é muito alta, né, da Jalles. Então no caso aqui, a gente vê que operacionalmente ela tem uma visão um pouquinho melhor pra gente, né? Então a gente vê que aqui na safra 2021-2022 ficou represada aqui de 2020, 2021 por conta da pandemia, né? Pico da pandemia, auge da pandemia, início da pandemia. Depois subiu pra caramba e aí voltou para um patamar aqui 34%, ainda superior aqui tá os quartos trimestres, né? Superior a 2020. Agora pro forma 32,5, ainda inferior ao ano passado. A gente vê que a empresa teve um pico e a cotação seguiu esse pico por conta de uma demanda que ficou represada lá atrás, tá? Então a gente tem que acompanhar, a gente vê que no quarto de 2023 ainda é bem inferior a 2022, a empresa piorou também, né? Fechando aí o ano fiscal. Tem que acompanhar se a empresa vai conseguir manter esse patamar aqui de 30 e poucos por cento, tal, que já seria um patamar bom. Porque já caiu aqui no quarto tri para 27,5. Mas com a aquisição, eu acredito, tá? Eu acho que ela tem potencial. Ela está investindo em aumento de produção. Por mais que a demanda caia, às vezes afeta essa geração de caixa. Não afetou a receita, né? A gente vê que a receita tá até boa. No caso, assim, está afetando a geração de caixa, do ponto de vista EBIT, né? Por conta dessa questão de aquisições, por conta de investimentos que a empresa vem fazendo também, né? Que pesa aí no custo operacional, custo de pessoal e tal. Custo de plantação, que afeta lá na margem bruta, que a gente falou. Apesar da margem bruta ser muito alta, a gente vê que a margem bruta deles, ó, 68%, inferior a 2021, 2022 também. E 2020, 2021, 2022 foi o pico, né? 2020, a gente vê que eles tinham a margem aqui 64, aqui é o quarto tri, né? E 2020,
64% mais ou menos. E eles, com a proforma, né, visão proforma, a tendência é melhorar, né? Essa visão EBITDA, né? Na verdade aqui não é operacional não, a margem bruta não. É visão EBITDA, né? Mas a gente pode fazer uma comparação aqui também para ver se está elevando essa visão EBITDA e tal. Mas essa visão EBITDA às vezes pode ficar descasada por conta de aquisição, né? Acho que a visão EBITDA é um pouquinho melhor. O lucro líquido a gente vê que a empresa deu prejuízo, né? Isso aqui é uma visão contábil, né? Nesse trimestre, né? Isoladamente. Mas como é uma visão contábil, depois teria que destrinchar com calma. De repente a gente abre o release. Então tem toda essa questão aqui do lucro líquido que é afetada por conta dessa questão de exaustão, né? Isso daí a gente viu no Brasil Agro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a Brasil Agro para vocês. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Brasil Agro, aqui no canal, né? Deixa eu ver se abre aqui por aqui. Ó, para quem quer saber como pesquisa também, tá? Se vocês vierem aqui no canal, tem uma lupinha. Vocês clicam aqui, ó, Agro 3. E eu criei umas playlists também, ó. Resultado completamente normal e no meio da safra, porque a empresa também veio com resultado ruim. Isso aqui no terceiro trimestre, né? Ó, criei umas playlists também personalizadas. Eu até vou ver se eu crio uma playlist de agro depois. Ó, resultados, elétrica, tecnologia, saúde. Aqui tá aqui agro, né? E aqui do resultado da Brasil Agro, que veio aqui no terceiro tri. Esses sites, eu tava abrindo alguns releases agora de manhã. Esses sites estão bem lentos, tá? Desses sites aí. Ó, a empresa também veio com prejuízo. Então a gente vê que as empresas de água estão sofrendo, mas é por conta de questão contábil, puramente contábil. Tu vê aqui, variação do valor justo do ativo biológico. Ó. No ano passado, a gente vê uma variação positiva, né? Que seria esses ativos biológicos aí que sofrem exaustão e tal. E esse ano quase não teve nada. Então, do ponto de vista contábil, parece muito ruim, tá? E é o que aconteceu com a Jalles também aqui, né? Nesse trimestre em específico. Mas a gente vê aqui que, se a gente olhar ano fechado, né? De 2020 para cá, o lucro subindo. Pro forma, a gente vê que vai sofrer um pouquinho, tá? Aí eles botaram aqui ganho por compra vantajosa, né? Porque eles compraram por valor, um deságio, né? Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Eu não pesquisei muito a fundo essa questão da compra aí dessas aquisições. Eu só acho que é muito interessante porque a empresa está investindo em aumentar a produção, que foi exatamente o que a PetroRio, por exemplo, do ponto de vista de petróleo, que a 3R Petróleo também está fazendo, né? É investir em aumento de campos, investir em extração com custo mais baixo. Só que no primeiro momento, como é uma empresa que ainda está em jornada de crescimento, essa margem ainda tende a crescer, tá? Então, mesmo que ela enfrente demandas, ciclos, né, do agronegócio e caia eventualmente essa receita aqui, impacte aqui no EBIT, a tendência é, quando tiver uma demanda muito alta, esse EBIT disparar, assim como foi em 2021 e 2022, tá? A receita também disparar e tal, e o lucro líquido por consequência. Então, a gente vê, eles botam aqui uma visão caixa também, né? A gente vê que até do ponto de vista do caixa, ela teria dado um prejuízinho nesse trimestre. Mas nada crítico, tá? 36 milhões, a empresa não tem problema aí de caixa, de dívida pesando, pô, só dando lucro, então não tem nada crítico. Fechando aqui essa safra foi bem inferior a 2021, 2022, mas a gente vê que 2021, 2022 foi muito forte a visão caixa, tá? E eles ainda foram melhor aqui que a pandemia. Aqui eles não botaram os outros anos, né? Se tivesse botado os outros anos teria sido bom. Uma visão pro forma, a gente vê que teria chegado até próximo aqui de 2021, 2022. O lucro caixa, tá? A margem que caiu bastante, né? Aqui o CPV, ó, como o CPV subiu também, tá? Do ano passado para agora e pro proforma. Então, a gente vê que essa questão do CPV pesa muito, né? Apesar deles terem uma margem EBITDA alta, né? Que eu falei lá que eles botam essa margem EBITDA. O CPV pesa muito e influencia principalmente lá no EBIT, né? Quando a gente desconsidera algumas depreciações, algumas exaustões de ativo biológico e tal. O que pesa aqui mais no CPV? O insumo, né? Basicamente, é o que pesa mais. Mão de obra, contra essas aquisições. Então, olha como o peso tem da mão de obra. Questão de materiais. A depreciação industrial e predial também tem um pouquinho. Outros, eles botam outros. Máquinas é bem pequenininho, mas estão investindo. Umas parcerias agrícolas também. Ó, em decorrência do valor justo do ativo biológico. Então, isso daqui tudo você tem que analisar também. Aqui ele fala que teve um aumento muito grande por conta do valor justo do ativo biológico. Essa questão do ativo biológico, que nem sempre impacta no efeito caixa. Por isso que eles botam essa visão caixa ali. Nessa safra foi negativa, assim como foi lá no Brasil Agro, né? Se eu não me engano, a Brasil Agro também teve impacto na questão da cana, tá? Na safra deles.
Então a questão também é deixa eu ver se está aberto aqui. Questão também da safra da cana. Desculpa, pessoal, que eu tô com uma tossezinha aqui. Eles tiveram uma produção maior de cana, Brasil Agro. É bom para a gente dar uma comparadinha, né? Porque a Brasil Agro teve essa questão ativo biológico. Depois a gente pode até olhar São Martin. Ó, a colheita a safra da cana, né? A gente vê que tem tratos culturais o ano todo e a colheita só no primeiro e segundo agora, né? Que seria equivalente ao quarto tri. Eu não sei se eu vou achar isso aqui rápido, não. Porque aqui também não é o ano fechado, né? Não sei se eu vou achar isso fácil não, então vamos prosseguir aqui. Aqui falando do CAPEX, tá? CAPEX aqui é muito importante se as empresas estão investindo. Então, o CAPEX aqui excluindo tratos, né? Esses tratos aí culturais, principalmente. A gente vê aqui, incorporando a empresa, seria aqui 193, excluindo essa questão de trato, que é mais operacional. E 273 aqui... isso aqui é a incorporação da empresa, né? E 273 em valores, excluindo... Eu não entendi se da questão aqui. Expansão do IPO, que ó, expandir, né, o plantio, isso aqui é muito importante, você aumentar a produção, né, do plantio. A CAPEX excluindo os tratos, CAPEX recorrente, 106 milhões aqui no trimestre. A gente vê que eles mais ou menos flat em relação ao ano anterior. Expansão do IPO. Aqui, esses aqui eles dão destrincham, né? O que eles fizeram aqui para ampliação, depois do IPO, a plantio de expansão. A gente vê que eles estão expandindo um pouquinho. Manutenção de entre safra. Isso aqui seria só da empresa adquirida, esse SVAA. Então a gente vê que tem um CAPEX relevante, né? Só da empresa aí. Excluindo a empresa 553 milhões no ano, com a empresa 743. 740, mais 389, quase 400 de tratos culturais. Ó. Tratos da cana, expansão, tratos de renovação. Caraca, é um CAPEX alto, né? Quase um bi de CAPEX, né? Para uma geração de caixa aí de EBIT de 700 milhões. Então a gente vê que a empresa está consumindo caixa, né? Apesar de a gente estar comparando regime de competência com regime de caixa, né? Que seria demonstração de fluxo de caixa. Não sei se eles vão dar demonstração contábil aqui. É um proxy, né? Um proxy aí aproximado. Então, quase um bi aí de geração de CAPEX. Mas a gente vê que só de aquisição aqui teria sido 200 milhões. Né? Então, eles estão consumindo mais ou menos. Olha como eles ampliaram, tá? Tratos culturais, ó, por conta dessa expansão, 104% da safra anterior. A gente vê que não tá, a receita está crescendo, mas a empresa ainda está sofrendo muito aí na margem bruta. Não tem uma margem bruta nessas empresas, né? Por conta dessa questão de ativo biológico. Você tem que padronizar, tem que ajustar, né? E um CAPEX aqui, excluindo os tratos, 747, né? Somando, mais de um bi de CAPEX. A gente tem essas posições de ED, né? Por conta do preço médio, ó, do açúcar, do etanol e tal. Então eles procuram se proteger por conta de variação do dólar, do preço da commodity, né? Que é tudo em dólar também. Utilizando o preço aí da açúcar como base. Então já tem algumas posições aqui de ED para as próximas safras. De 2025 e 2026, né, eles entendem aqui que não precisa se proteger tanto, pelo menos não nesse momento, né? Estão se protegendo agora por conta dessa questão aí, provavelmente de crise de demanda, de inflação, de talvez uma recessão, aí de repente fizeram um volume maior aqui de proteção, mas para 2025 e 2026, ó, produção estabilizando também, talvez a gente precise se proteger tanto. O caixa deles, né, a gente vê que cobre aqui quase a dívida toda, né? Quase a dívida. Eles botam aqui, destrincha a dívida. Aqui, dívida 1.2, né? O caixa cobre quase tudo. Então a dívida bem diversificada lá para longo prazo, 2025, 2026 a dívida estoura aqui, mas aí até lá, acredito que eles já devem estar esperando que a produção deles reflitam já operacionalmente, né, esse aumento de produção, essas aquisições.
Então a gente vê que a empresa tem um caixa aí para suprir bastante, não está pesando o resultado financeiro, caixa quase equivalente à dívida. Ó, prazo médio da dívida grande, ó, a dívida líquida aqui 1,1, né? Que tal? Caixa deles eles consumiram um pouquinho. A dívida líquida sobre EBITDA bem tranquilo. Aqui estão falando sobre EBITDA, né? A visão sobre EBIT seria um pouquinho melhor do que sobre EBITDA, né? Então se a gente pegar aqui, como é que é? Geração de caixa. Bota aí 700 milhões de proforma. Para 1,1 de dívida. Vamos ver aqui. Eles estão usando... Daria 1,5 vezes, né, essa dívida líquida sobre EBIT. Não seria também algo ruim, né? Aí um pouquinho da movimentação aqui da dívida, investimento aqui em ativo biológico, investimento, fusão, aquisição. Então a gente vê que a empresa vai investir, não é a empresa que pegou caixa e ficou parada, né? Muita gente falando disso aí da Enalta, por exemplo, que é de petróleo também, né? A gente falou da PetroRio, da 3R, também tem a PetroRecôncavo, fica um pouquinho mais pé no chão. A Enalta pegou um caixa lá, ficou com dinheiro em caixa e tal. A própria Renner fez isso, né? Teve um dinheiro em caixa que ficou parado, de um follow-on que eles fizeram, só que eles ainda deram sorte, porque a empresa fez o follow-on no momento que a cotação estava lá em cima, depois despencou. Mas isso daqui a gente quer numa empresa, tá? Que ela invista para crescer, para lá em 2025, 2026, ela gerar cada vez mais caixa, ela ter cada vez mais dinheiro para pagar sua dívida, para refletir na cotação, né, da empresa, ter uma TIR maior, ter possibilidade de pagar proventos, né, que essas empresas pagam muito, ó, investimento também, né, dívida assumida na fusão-aquisição, outros investimentos, ó, entre safra, né, essa questão de tratos culturais. Então é uma empresa que investe bastante. O fluxo caixa operacional deles, aqui não sei se é trimestral, mas a gente vê, trimestral, fica negativo, mas essas empresas com fluxo de caixa operacional, trimestre a trimestre, não é muito bom de olhar, até varejo também, varejão, mercado, porque tem muito investimento, né? Essa questão de estoque e tal, e aí o fluxo de caixa fica muito descasado. O negócio é ver no final do ano, o ano fechado, né? A gente vê que dívida por moeda é basicamente real, tá? A empresa, ela tem o potencial de crescer para o exterior, e aí pode expandir tua dívida também, né? Se expandindo a sua receita no exterior, a receita dela não é tão forte no exterior. Eu já fiz um vídeo também no passado da Jade Machado, falando sobre essa questão, né, da receita. Que tem um vídeo aqui bem antigo do valuation deles. Ó, cresceu no mercado doméstico, né? Isso daqui é bem antigo, há um ano atrás. Então, ela tem potencial ainda para crescer no exterior. Então, de repente, essa produção, aumento de produção aqui no mercado dela, aqui no Brasil, pode refletir, de repente, em exportações maiores, né? Ó, financiamento, a gente tem um pouquinho. Tu vê o capital deles é bem diversificado, é mercado de capitais. Captaram aqui também, e capital de giro. Destaques operacionais, a gente vê que a questão de moagem, mais ou menos em linha com o ano anterior, caiu um pouquinho e tal, a proforma teria subido, a área colhida subiu, né, porque a empresa, apesar de ter feito essa moagem um pouquinho menor, colheu mais, produtividade caiu um pouquinho também, idade média do canavial, a gente vê que tem aqui as unidades nela, né, unidade de Ali Machado, unidade Otávio Lage e essa SVAA, né, que eles adquiriram, a gente vê que a safra deles cresceu um pouquinho, idade média do canavial, o total de açúcar recuperável, médio, né? Total recuperável. Mais ou menos flat, mas a gente vê que isso tudo por conta da questão de demanda também, né? Às vezes controla aí na produção e tal. Aqui açúcar total recuperável médio subiu um pouquinho, e aqui é por hectare, né? E o mix de produção, né? Etanol e açúcar, a gente vê que pro forma teria ficado menos açúcar e mais etanol, mas na safra, assim, contabilizando tudo de maneira fiscal, de maneira fidedigna, né, do ponto de vista contábil, a gente vê que teria ficado mais ou menos igual no anterior. Aqui por unidade deles, ó, o melhor espaçamento entre chuva, que irá contribuir positivamente para a safra 2023-2024. Então a gente vê que provavelmente na próxima safra eles vão vir melhor, que eles estão apontando aqui. A questão da chuva, das unidades. Destaque para comercialização. Mais ou menos flat, então isso aqui depende muito de preço aí do mercado internacional, né, que a gente falou. Por mais que esteja aqui no mercado doméstico a empresa, o açúcar, eles vendem mais a questão de açúcar branco, tem a questão do açúcar orgânico, subiu um pouquinho, açúcar branco também. Aqui em toneladas, né, 1000 toneladas. E esse VHP também, que é o tipo de açúcar aí, ó, pequenininho. A gente vê que eles aumentaram aqui, né, as toneladas,
É o que a gente está falando. Mais ou menos flat, né? Não aumentou tanto. Saneantes, né? Que essa questão aí de alguns produtos derivados. A gente vê que caiu bastante. Questão aqui também de preço, né? Por caixa. Mas a questão de total de saneantes aqui até subiu. Ah, na verdade subiu aqui. Não, vi errado, né? Ano passado a questão de saneantes estava alto, né? O preço subiu mais ou menos flat, mas a produção que caiu, né? Saneantes. Etanol. Aí tem aqui, separando, né? Por anidro, outros tipos de etanol. Também esse desse SVAA teria subido um pouquinho, proforma, visão proforma. O preço do litro parece que caiu muito, né? Mas reflete um pouquinho, né? No operacional. Mas a gente vê que não caiu tanto assim. CBIO, né? Crédito carbono, a gente vê que muita empresa investindo nisso, mas não é o grosso. Aqui é açúcar total comercializado, né? Em tonelada, né? A gente vê que a empresa aumentou, comercializado, aumentou aí o produzido. Fábrica de açúcar, né? Unidade Santa Vitória. É esse SVAA, né? Então aqui a produção, ó, quanto que deve aumentar. Investimento deles, mix até 52% açúcar. Ó, vai sair de 36% para 51%, que a gente viu aqui atrás, né? Tinha caído. Né? Onde que a gente viu essa questão? Agora não sei se eu vou achar rápido. Mas enfim, ó, foco em exportação, que é o que eu estava falando anteriormente, tá? Então a empresa vai começar a aumentar a exportação. Preço do açúcar, que eles querem aproveitar aí, mitigar risco, aumentar a receita no mercado externo. Então a gente vê que a empresa está fazendo toda essa receitinha de bolo, né? Só que o impacto não vem imediato, né? Alguns investimentos aí que a empresa fez, ó, industrial, ó, irrigação. Ano passado tinha feito mais, né? E as unidades, né, também aqui, ó, essa daqui é a unidade de Machado, unidade Otávio Lage. Então as unidades aqui, ó, os investimentos que estão fazendo. Então a empresa não está com caixa parada, é uma empresa que está botando dinheiro. Eu acho que é uma empresa bem interessante aí também. Então a gente viu o que aconteceu com a São Martinho, né? A expansão da fábrica de açúcar, também nessas unidades que ela já tinha. Ó. Então a gente tem um guidance aqui para subir bastante o processamento de cana, bastante a produtividade. Não, tá, produtividade TCH, o que é TCH mesmo? Eu não sou especialista do setor, pessoal, então peço até desculpa. TCH já o 3, vamos ver se aparece aqui. TCH cana. Tonelada de cana por hectare. Tonelada de cana por hectare é mais ou menos a mesma coisa, mas o processamento vai aumentar. Por quê? Por conta dessas indústrias aí que eles estão investindo. Açúcar total recuperável, mais ou menos flat, né? Mas como eles vão processar mais cana, pode ter outros aí derivados, né? Por exemplo, o etanol aqui, ó, que a tendência deles é aumentar aqui etanol, açúcar de repente reduzir aqui. Capex, ainda vai estar com o Capex, ó, no pé do acelerador, ativos biológicos, né, que seria cana, essas plantações, sementes, sei lá. Expansão ainda de 1 milhão de toneladas, ativo biológico aqui da outra unidade, fábrica de açúcar, ó, vai entrar ainda bastante, que é um capex ainda alto. Tá? Esse daqui recorrente, né, entre safra, plantio, renovação, tratos culturais, a gente vê que eles têm 360 milhões. Se a gente ajustar aí, eu acho que, sei lá, para os próximos 5 anos, eu acho que ela poderia ter aqui até um capex recorrente de 500 milhões. Mas depois, se eles cortarem para os próximos 5 anos, esses 300, né? 300 não, né? 500, mais 500, a gente vê que subindo geração de caixa para mais de 1 bi, e tendo um capex controlado aqui de 500 milhões, vai sobrar bastante caixa para a companhia. Então essa daqui foi a Jalles Machado, tá, pessoal? Eu acho uma empresa interessante. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, tá? Às vezes a gente fica meio repetitivo, tenta detalhar. É uma conversa aqui a gente analisando a empresa, tá? É uma empresa que eu vejo potencial. A gente já viu a São Martinho, né? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo da São Martinho. Não é aquela empresa que a gente vai ver um voo absurdo de uma hora para outra, não é uma empresa exatamente super barata, né? Igual a gente viu muita construtora, inclusive eu vou fazer alguns vídeos de construtoras para renovar aí, de prévio operacional, mas, né, que vale 300 milhões de valor no mercado, como uma Mitre da vida que valia, mas eu acho que ela tem um potencial grande, sobretudo com o mercado doméstico, o mercado internacional, né, estabilizando, ela com potencial de crescer, ela aumentando essa produção, reduzindo seus custos no futuro, controlando o seu capex, tá? Então, eu acho que a Jalles é uma opção, sim, interessante ali no agro.
E o pessoal não fala tanto, né? Então espero que eu possa ter contribuído com vocês com essa análise. Se vocês gostaram, peço para vocês deixarem like, se inscrever no nosso canal, comentar aí embaixo também. Seguir nossa página no Instagram também. E se tiverem interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço.